Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Maduro compara tribunais venezuelanos ao STF e ataca a oposição. Durante uma transmissão para a televisão, o ditador Nicolás Maduro comparou as ações dos tribunais brasileiros e venezuelanos, mencionando as eleições no Brasil e as subsequentes tentativas de Jair Bolsonaro de contestar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Maduro afirmou que no Brasil, a justiça ratificou a vitória de Lula, destacando que as instituições em grandes países, como Brasil e México, garantem o funcionamento da democracia. Ele sugeriu que o mesmo deveria ocorrer na Venezuela. Maduro também fez uma comparação maliciosa entre os atos de vandalismo ocorridos em 8 de janeiro de 2023 no Brasil e as manifestações que descreveu como legítimas e pacíficas na Venezuela. Durante as manifestações do Grande Protesto Global pela Verdade na Venezuela, lideradas pela oposição, cidadãos em várias partes do mundo pediram um respeito aos resultados das eleições de 28 de julho. Em resposta, o regime de Maduro organizou um contra-protesto e atacou a oposição, especificamente Edmundo Gonçalves Urrutia, e quem acusou de estar escondido e de planejar uma fuga para Miami. Gonçalves Urrutia, que afirma ter vencido as últimas eleições, mas teve sua vitória negada, defendeu uma transição pacífica na Venezuela e criticou o regime de Maduro por perseguir, prender e assassinar venezuelanos que exigem respeito à sua vontade expressa nas urnas. Em sua retórica, Maduro responsabilizou Gonçalves Urrutia pelas mortes e pela destruição ocorrida durante os protestos, aumentando ainda mais a tensão política no país. Gustavo Gar comenta a comparação feita ao Tribunal Brasileiro. Veja o vídeo. Deus está sorrindo pra gente. Eu acho que até Deus já perdeu a paciência com essa ditadura do STF e está começando a manipular o universo para nos dar aquilo que nós precisamos para resgatar a nossa democracia. Vamos lá, nós temos aí as mensagens dos assessores, dos jagunços do Alexandre de Moraes, né, que são escancaradamente criminosas e mostram o estado da perseguição usando a máquina estatal. A ditadura do judiciário agora é inequívoca, nem os maiores defensores têm argumentos agora sobre ela. E aí nós temos Elon Musk agindo de forma internacional, mostrando as decisões ilegais do Alexandre de Moraes, tudo ao mesmo tempo. E aí a cereja do bolo agora me vem, aspas, nós estamos há muito tempo falando que o STF brasileiro está criando uma ditadura igualzinho Maduro fez na Venezuela, inclusive o Maduro e o Alexandre de Moraes usam os mesmos argumentos. Se você pegar o texto de um discurso do Alexandre de Moraes, é o mesmo texto do discurso do Maduro. A única diferença são as línguas, português e espanhol. E aí todo mundo tá falando que isso é exagero, vocês estão exagerando. Tem gente que fala, né? Estamos exagerando? Pois agora vem a cereja do bolo. Maduro, durante uma participação na TV estatal dele, falando que o STF brasileiro é igual ao STF venezuelano. Tá duvidando? Tá aqui. Isso aqui é uma pérola, isso aqui vale ouro. En Brasil hubo elecciones, ganó el presidente Lula y el presidente en funciones, Jair Bolsonaro, siguiendo la ruta extremista de derecha, se negó a reconocer el triunfo. Em nenhum momento Bolsonaro se recusou a reconhecer. Y trató de sabotear el proceso, impugnó el proceso. Onde que ele fez? Eu não lembro dele ter feito isso não, mas tudo El bem. proceso fue al máximo Tribunal de Justicia de Brasil y el máximo Tribunal de Justicia de Brasil dictó sentencia y ratificó la victoria del presidente Lula da Silva. Santa palabra, listo, respeto a la institucionalidad del Brasil. Después todos conocen que Bolsonaro se fue a Miami. ¿Han escuchado esa ciudad? Y desde Miami dirigió el 8 de enero. Maduro é alucinado demais. Dirigió un golpe de Estado, un asalto. Ustedes vieron, recuerdan las imágenes, ¿verdad?
llevaron gente, organizaron gente, entrenaron gente. Treinadas pelo Alan Mushen, não esqueça. Tuvieron la complicidad de factores de poder militar, policial, ahí en la ciudad de Brasilia. Y el 8 de enero asaltaron todos los edificios del poder público de Brasil, incluyendo el Palacio de Planalto, que es el Palacio Presidencial. Rompieron, destruyeron, asaltaron. Y detrás de eso, Bolsonaro. Cara, o cara desvendou todo o esquema do Bolsonaro lá da Venezuela, hein? Inteligente isso aí. Nosotros oportunamente salimos a condenar ese intento de asalto del poder. Así que verdaderamente hay que celebrar que los tribunales superiores, los tribunales supremos y la institucionalidad de esos países grandes como México y Brasil han garantizado el funcionamiento de la democracia. Así debe ser. Y si así es por allá, que así sea por acá también. Precisa dizer alguma coisa? Maduro admite que está copiando a Suprema Corte brasileira, quando manda prender manifestantes que reclamam ou questionam as eleições, ou que se manifestam nas ruas. E aí, qual é a palavra que ele usa como sendo o manto protetor de todas as suas ações? Constitución. Constituição, democracia. Esse discurso é ou não é o mesmo que a gente escuta aqui? É exatamente a mesma coisa. Se você pega as falas do Alexandre de Moraes, do Barroso, e se você pegar esses dois e colocarem para serem ministros da Venezuela, ninguém vai perceber diferença nenhuma na Suprema Corte venezuelana, Supremo Tribunal de Justiça. Porque é como se fossem dois avatares absorvidos, sequestrados pela mesma ideologia, só que em um país, por causa da máquina de desinformação da extrema imprensa, é democrático, no outro país é ditadura, porque ele já matou todo mundo da imprensa, não tem imprensa lá mais. E se alguém fala alguma coisa, é preso imediatamente. Gente, o Maduro se espelhando no STF. Pelo amor de Deus, isso é um presente isso aí. Isso aí, para todo mundo que falava que não, o Barroso deu uma declaração esses dias que o STF brasileiro jamais vai ser igual. De acordo com o Maduro, já é. De acordo com o próprio Maduro, Barroso, que você fala que é um... Como é que fala? É um ditador da direita e conservador. Sim, nós temos o ministro da nossa Suprema Corte que fez essa declaração. Ele está copiando o STF brasileiro. Então, uma das piores democracias, uma das piores ditaduras da América Latina está copiando o STF brasileiro, que foi o salvador da democracia no Brasil, para fortalecer a ditadura na Venezuela. Fazendo escola, né? A Suprema Corte brasileira está fazendo escola para os ditadores mundiais. Um abraço. E Moraes suspeita que perito do TSE vazou mensagens sobre investigações. Integrantes do gabinete de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspeitam que Eduardo Tagliaferro, perito e ex-chefe do setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, pode ter sido responsável pelo vazamento das mensagens trocadas entre os assessores do ministro. A informação é da coluna de Bela Megali do jornal O Globo. Essas mensagens divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo incluem conversas entre Tagliaferro e assessores de Moraes, como o juiz Ayrton Vieira, auxiliar do gabinete do ministro no STF. As conversas indicam o uso informal do TSE para fornecer informações a investigações sobre bolsonaristas. A avaliação dos auxiliares de Moraes é que o vazamento do conteúdo do celular de Tagliaferro pode ter sido uma retaliação pela sua demissão repentina. Tagliaferro foi exonerado após ser preso em flagrante em São Paulo em maio do ano passado por violência doméstica, incluindo disparo de arma de fogo, sem ter a oportunidade de se defender, devido à gravidade da acusação. Bom, vamos para o gabinete do Avada Kedavra, porque o ministro Alexandre de Voldemort, como diz o Elon Musk, Alexandre de Voldemort, deixou de incluir nos documentos públicos do inquérito das milícias digitais qualquer menção ao envolvimento da assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, na produção de relatórios que embasam as investigações. Já no inquérito das fake news,
não existe referência de que a ordem para produzir relatórios tenha partido do gabinete de Moraes e até mesmo do seu segurança pessoal. A informação é do jornal O Estado de São Paulo, que analisou quase 7.000 páginas de 700 processos públicos referentes ao inquérito das milícias digitais. E segundo o jornal O Globo, integrantes do gabinete do ódio, Ops de Moraes, no STF, suspeitam que as mensagens trocadas entre os assessores do ministro teriam sido vazadas por Eduardo Talhaferro, ex-chefe do TSE, desta assessoria. Essa atitude de Talhaferro teria sido uma reação à sua demissão sumária, que aconteceu após ele ter sido preso em flagrante em São Paulo por violência doméstica com disparo de arma de fogo. Ele foi exonerado sem ter qualquer chance de tentar se justificar. Bom, que coisa maravilhosa, hein, Geise? Você veja que a respostinha que ele dá à Vaza-Toga é: os procedimentos foram institucionais com participação integral da PGR. Isso. Aqui que foi. E ele está sustentando, né, essa resposta desde a semana passada. Ele fala exatamente a mesma coisa. E quando vai falar ali de conteúdos e tal, mas né, quase ali um esquema, ele não se pronuncia. Não há nenhuma resposta oficial. Inclusive a própria, não só a reportagem da Folha, a reportagem do Estadão também tentou entrar em contato com o gabinete, né, para ver se tinha alguma resposta em relação a isso. E é sempre a mesma resposta padrão, não há nada fora disso. Também o Estadão, né, tá falando aí e tal das ilegalidades, e aí ele trouxe 3 juristas. O primeiro é o Gustavo Badaró, ele é professor de Direito na USP. Também trouxe o Luiz Gomes Esteves, que é jurista, e o Alberto Toron, que é criminalista e jurista. E os 3 falam a respeito de que o processo não tem transparência, de que ele tinha que trazer os documentos, né? Ele tinha que colocar em nenhum auto consta que o TSE e esse gabinete que é criado, né, para ser democrático, mas não é, estava investigando. Ou seja, isso é uma informação extraoficial, isso não consta em nenhum documento. E aí os 3 falam a respeito da falta de transparência e tal, né, e de uma possível imparcialidade do juiz Alexandre de Moraes, né, de que, olha, tá aparecendo, está me cheirando imparcialidade. Eu achei esse posicionamento muito fraco em relação a esses 3, em relação ao Estadão. O Estadão, ele está fazendo isso, ele está com esse costume de morder e assoprar, mas coisa. É um posicionamento... A classe de advogados, meu amor, eles têm que trabalhar. Pois é, mas veja, como que ele vai trabalhar se ele não tem direito no país? Essa que é a minha pergunta. Se você me colocar para trabalhar dentro da sociologia, pois é. Então, assim, eu não acho nem que é um posicionamento político. Veja, isso está para além do posicionamento político. A prova é tanta que está para além do posicionamento político. Quem tá trazendo essas informações é o Glenn, que é um cara de esquerda, mas está para além de tudo isso. A gente está falando em relação à verdade, a gente está falando em relação ao vilipêndio da lei, ao vilipêndio de Constituição. O que você pode fazer quando vidas são destruídas em zonas de guerra? Você pode estar lá. Entendem do que estão falando, mas que traz como se fosse um pequeno deslize. Não é um pequeno deslize. E também assume essa postura de que esse é o primeiro grande escândalo que envolve o STF. Não é bem assim. A gente está falando disso há pelo menos 5 anos. A gente está demonstrando que existe um grande problema dentro do nosso sistema jurídico, que o nosso sistema jurídico está corrompido e que, portanto, a justiça no Brasil não existe. E, portanto, a democracia no Brasil não existe. A democracia está morrendo. E ainda tudo é muito tratado como um pequeno deslize, uma pequena falta de transparência ou uma pequena imparcialidade. O buraco é muito mais embaixo. Uma pequena... porque você veja, não tem mais. Um cliente vai no teu escritório. Fala assim, doutor, aconteceu isso, isso, isso. Qual é a minha chance de êxito? O que você tem para falar hoje para um cliente? Depende. Pois é. Infelizmente, é a grande verdade. A gente hoje, Pavinato, a gente vive a síndrome da feira livre. Por qual razão? Porque ela é muito boa, essencial, desde que não seja na porta da sua casa. E é o que a gente vê hoje no judiciário e em outros patamares também dentro do país. Por qual razão? Porque o que incomoda é o silêncio dos bons. Infelizmente, Martin Luther King já dizia isso, não um grito dos maus. E esse avanço crescente, né, do mal, podemos dizer assim, o silêncio daqueles que deveriam ter a voz, a imposição e o questionamento estão sendo omissos. Esse é o grande problema. O Estado Democrático de Direito, ele, na sua formação, ele foi de uma forma muito equânime, em que os 3 poderes, de uma forma muito equilibrada, conseguiriam permanecer dentro do mesmo fiel.
E hoje a gente vê totalmente ao contrário. E talvez por culpa dessa própria condição aqui, uma conjectura que a gente pode criar, naquele que tem o seu tapete, um pouco de sujeira embaixo dele, fica numa omissão, numa insegurança de poder ir avante contra aquela outra instituição que está exacerbando o seu poder, e aí fica essa troca de favores e a estagnação causa essa sensação e essa realidade que a gente vive hoje, Pavinato. É uma sensação, não é nem real. Espiritual, metafísica, Ela é ela é tátil. Né? Ela é tátil, porque a gente está sofrendo isso na carne. Aí, Luiz Arthur Nogueira, você vê que o gabinete do Moraes está preocupado agora em descobrir quem é que vazou. Mas essa essa é conversa fácil, né? sigilosa. Nossa Senhora! Tinha que manter sigilo. Se foi o talha-ferro, se não foi o talha-ferro, ele é um interlocutor. Se ele foi preso em flagrante por violência doméstica com arma de fogo, para ele ser exonerado tem que ter essa sindicância. Não teve. E outro, o que ele está expondo, se foi ele que guardou, porque ele é interlocutor em todas elas, se foi ele que mandou, ele está fazendo uma denúncia. Ele está confessando um crime também. Sim. Que ele atendeu, né, ele atendeu aí a pedidos ilegais, sem embasamento nenhum, porque tudo isso não existe, né? Você veja, inquérito aberto por juiz, inquérito das milícias, inquérito das fake news, isso não existe inquérito aberto por juiz, é uma excrescência. Se foi aberto, que não devia, já devia estar fechado, que decorreu o prazo. E agora, quando você abriu o inquérito e ele mesmo manda produzir prova, é o cúmulo do absurdo. Mas o gabinete está mais preocupado em saber quem é que vazou, né? Pois é. Pavinato, eu gostei muito ontem da entrevista do ex-ministro Supremo, Marco Aurélio Mello, aqui no Jornal da Oeste, do Vitor Brown, que estreou ontem, né? E ele falou exatamente isso que você disse, que o judiciário só deve agir se for provocado. E o normal seria que o Ministério Público provocasse o judiciário. Portanto, ele não aceita um inquérito aberto pelo próprio juiz. Ele foi muito claro ontem. Ele disse que está faltando cidadania para os colegas dele lá no Supremo Tribunal Federal. Então foi uma entrevista dura. Quem quiser, procura no YouTube aqui da Revista Oeste, na edição de ontem, na estreia do Jornal da Oeste. Agora, Pavinato, quanto a quem vazou, a Folha, desde o primeiro momento, deixou muito claro que as mensagens foram obtidas legalmente. Se elas foram obtidas legalmente, só há duas hipóteses. Um lado ou o outro vazou. Como o único personagem comum a todas as mensagens é o talha-ferro, conclusão óbvia, quem será que vazou as informações? Pois é. E você acha que vai sobrar para ele, professor Suano? Olha, Pavinato, se você observar... Vai sobrar para ele. Vou refazer a pergunta. Você acha que vai sobrar para ele sem sobrar para os mandantes desses malfeitos? Sim, a lógica é de... Que ele é um executor. A lógica é de que isso vai acontecer. Olhando friamente, tá? A primeira coisa, o talha-ferro deve ficar com bastante medo, porque da configuração que aí está, se você produzir uma ilegalidade, isso pode vir a ser configurado como uma formação de quadrilha, então vamos pegar o raciocínio deste escopo ou deste universo de pessoas que assim atuam. Certamente, ele se torna um arquivo. Aquilo que ele já liberou foi, mas há outras coisas que ele pode liberar também. Então é melhor que esse arquivo seja apagado. Não estou dizendo que eles vão fazer isso. Quando você estuda o crime organizado e tenta de alguma forma entender o modus operandi deles, a tendência natural é de que para o talha-ferro vai dar problema. Se é que foi ele mesmo. A conclusão que se chega é que deve ter sido ele, porque ele foi o cara que ele tem motivos para se vingar. Mas o problema todo sempre é uma lei da vida, independentemente se é na política, se é na guerra. Deseja-se a traição, despreza-se o traidor, porque o que está configurado ali é que ele fazia parte de um grupo que ele traiu porque se sentiu de alguma forma ofendido. Então, para ele, eu já ficaria no lugar dele muito preocupado. E já estaria preocupado para já me entregar e dizer, fui eu que entreguei por essas e essas razões e quero proteção. Porque a possibilidade de ele estar atravessando proteção o meio internacional. Sim, proteção internacional. Porque a probabilidade dele estar andando na rua, mas exato, ele pode pedir proteção de várias formas. E vamos proteger você dentro da cela, vai. A probabilidade que tem de ele estar andando no meio da rua e sofrer um assalto
e por isso perder a vida, ou de ele entrar em depressão e suicidar Você com não 4 acha que ia facotas na dar costa. muito na É cara? muito grande. Aí que está o detalhe, Pavinato. O problema fica na cara, mas nós temos tantos problemas que servem como manobras diversionárias, toda hora surge um problema novo. A questão é, qual é o raciocínio de indivíduos que se comportam dessa maneira? Eu me lembro do que fazer quando você esquece daquilo que foi feito. Ou seja, é dar o tempo para que as pessoas esqueçam, inclusive você. E é aí que eu atuo para resolver o problema. Porque tem tanta coisa para resolver que eu não vou mais perder. Ninguém vai perder mais tempo para entender o que você fez. Ele é apenas um caso a mais e vão dizer, é um covarde, é um bandido que fez uma covardia e traiu os próprios membros do seu grupo. E assim, acaba ficando dessa maneira. E assim se... Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.